Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as ideologias totalitárias, né? Ou seja, o fascismo e o nazismo. Só uma dica: evitem utilizar o termo nazifascismo, porque ele dá a impressão que o nazismo e o fascismo são uma única coisa, e não são, eles têm diferenças muito sensíveis. Óbvio que eles têm semelhanças muito grandes, mas existe um ponto que a gente vai falar daqui a pouco que diferencia os dois. Então, a primeira questão é: quando essas ideologias vão surgir? Elas vão surgir no que a gente chama de período entre guerras. Vai acontecer no período que vai de 1918 até 1939. Então você vai ter um grupo de ideologias e fatalmente os líderes desses grupos, né, ideológicos, eles vão chegar ao poder. No caso é o Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. Então, quais são as principais características desses movimentos? Aqui, ó, nazifascismo. Tudo bem. Só a nível de apresentação você pode colocar, mas na prova o interessante é você separar os dois. Quais são as semelhanças entre eles? Você vai ter como características básicas o nacionalismo extremado, ou seja, o que a gente chama de xenofobia. É o ódio ao que é estrangeiro. Então, pessoas que vêm de outros países ou pessoas que não falam a sua língua, elas são vistas com repulsa, só que é uma repulsa extrema. Você vai ter também a questão do totalitarismo. O que seria o totalitarismo? É quando o indivíduo ele é absorvido pelo Estado. A sua individualidade ela é abandonada a favor de um bem maior, que é o que eles dizem, que no caso seria o Estado. Por isso que você vai ver a Alemanha do Hitler pensando na questão do Reich, como a raça ariana. Eles pensam em raça, eles não pensam no alemão individual. Então, você tem um totalitarismo, você perde a sua individualidade, o seu gosto, as suas vontades, as suas manias, e você passa a viver a serviço do Estado. Você tem a questão do militarismo, é uma sociedade extremamente organizada, hierarquizada, pensando de maneira militar, ou seja, voltada para a guerra, a questão do armamento, do fortalecimento das forças armadas, o anticomunismo e o antiliberalismo, apesar de você ter esses sistemas, né, fortemente calcados na questão do capital. Eles odeiam o comunismo. O nazismo vai ter um paradoxo, né, porque o título do partido nazista tem um comunista lá, mas eles não aceitam essa questão do socialismo. Ou seja, o nome do partido deles é Partido Nacional Socialista, mas socialista só tem de nome. E o unipartidarismo, óbvio, só pode ter um partido, e a questão do culto ao líder. No caso, o Mussolini na Itália e o Adolf Hitler na Alemanha. Como diferença clássica entre os dois, você tem a questão do antissemitismo. Está aqui essa cena que é muito forte, vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, que é quando as tropas alemãs começam a exterminar os judeus. É o que eles chamam de solução final. Então, essa é a diferença básica entre eles. Esses sistemas, essas ideologias, elas vão chegar ao poder, primeiro a Itália, no finalzinho ali da década de 20, e depois na Alemanha com o Hitler. São essas ideologias que vão direcionar esses partidos que vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. E é isso, um abraço.